Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, hora da nossa oração. Vamos começar sempre o nosso dia e invocar ao longo do dia a presença do Senhor por meio da sua palavra. Obrigado por fazer parte desse grupo que caminha conosco. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e ajude-nos a compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado com fartura mediante a sua palavra a nós todos os dias, né? Eu estou com a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos e estou num texto divisor de águas na história do povo. Atos 10:44 é onde uma experiência do derramar do Espírito Santo acontece, né? Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam na casa, caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Atos 10:44. Atos é recheado de momentos e de histórias onde o Espírito Santo visita o seu povo. E o mais famoso é derramar do Espírito. Atos 2, Pentecostes, quando Deus mudou de endereço, quando Deus veio habitar no coração e no meio dos fiéis, daqueles que buscam a sua vontade. Pois muito bem, esta experiência do derramar, ela acontece algumas vezes aqui em Atos dos Apóstolos. Assim, os mais famosos são estes, né? O Atos 2, no capítulo 4 tem um renovo desta experiência, e lá no capítulo 19 também tem um derramar do Espírito Santo sobre pessoas que já criam, já acreditavam, já andavam com Jesus, mas não tinham tido a experiência dos dons. Mas aqui no 10:44, literalmente é um divisor de águas. Por quê? Porque aqui Pedro, o apóstolo, estava fazendo uma visita, e essa visita era numa casa, na casa de um homem chamado Cornélio, e Pedro está ali ensinando. Tem toda uma história por ambiente, por pano de fundo, né? De Cornélio estar orando e Deus falar com ele, mandar chamar Pedro. Pedro está lá em Jope orando e Deus visita ele e fala assim: olha, vem uma rapaziada aí chamar você para uma visita, pode ir, não tenha medo, porque eu que mandei eles. Então eles se encontram, Cornélio e sua família, os seus servos, e Pedro. Qual é a cereja desse bolo? Qual é o ingrediente mais importante da leitura de Atos 10? É que Cornélio não era do povo judeu, ele era de um outro povo. Aqui a Bíblia categoriza como gentio, ou seja, é um outro povo não pertencente ao judaísmo, das tribos, da monarquia, dos filhos de Abraão, não por linhagem sanguínea, os gentios. Então, o que havia nesse tempo? Havia um preconceito por parte dos cristãos, olha só, mesmo cristãos muito convertidos e cheios do Espírito Santo, eles tinham dificuldade porque eles estavam confrontando e enfrentando barreiras culturais. E na história do povo judeu, eles não se misturavam. E quando Pedro ouve a voz de Deus pedindo para ele ir à casa de Cornélio, ele falou assim: Jesus, essa missão é difícil, será que é isso mesmo? E Jesus confirma para ele, o Espírito Santo confirma para ele. Então Pedro chega na casa de Cornélio e faz um belo sermão, e ensina no sermão a respeito do Antigo Testamento, da vocação, mas especialmente a mensagem de Pedro tem um recado. O recado é que Jesus veio, morreu e ressuscitou para salvar todo mundo. Ok, enquanto Pedro pregava, e é exatamente isso que diz o versículo 44, a nossa ênfase no dia de hoje. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio.
De alguma maneira, Deus está falando assim: Pedro, para com essa falação. Eu tenho algo para fazer no meio do povo. E então o Espírito Santo vem, se manifesta, aquelas pessoas são cheias do Espírito, começam a manifestar nas suas vidas dons espirituais. E então Pedro reconhece juntamente com os seus aliados, dizendo assim: pode alguém negar a água do batismo àqueles que já foram batizados com fogo? É até engraçada essa frase para nós hoje, mas para eles é realmente uma superação de uma barreira cultural, de um preconceito cultural que eles tinham. Esta palavra é muito inspiradora para mim e para você, que diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E nós também recebemos este Santo Espírito em nossa vida. E quando o Espírito Santo vem e enche o nosso coração, realmente acontece um divisor de águas na nossa vida. É da água para o vinho. Nós não continuamos mais a ser as mesmas pessoas. E esta oração que eu faço por você no dia de hoje, que hoje você tenha a experiência do visitar do Espírito Santo na sua vida e que, assim como aqui na história da igreja, houve um divisor de águas do antes e depois de Atos 10:44, que aconteça na sua vida um antes e depois também. Que tudo aquilo que você enfrenta, que é difícil, que você não consegue nas próprias forças, que seja transformado em vida abundante da parte de Deus a partir do seu contato com a pessoa do Espírito Santo. Busque isso. Diga: Senhor, eu quero ser batizado com fogo. Eu quero viver tudo o que o Senhor planejou para a minha vida. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu quero abençoar o dia dos meus irmãos, das minhas irmãs, especialmente dentro da palavra que o Senhor nos entrega nesta oportunidade. Que esta palavra possa, Senhor, encher o coração daqueles, Senhor, que ainda não tiveram uma experiência próxima, Senhor, com a Tua voz, por meio do batismo com o Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que estas pessoas, por Tua obra e graça, onde quer que estejam, sejam visitados, sejam cheios do Espírito e experimentem um antes e depois. Pai querido, que a partir desta experiência sobrenatural, cada servo, cada serva possa perceber o quão fácil, o quão maravilhoso, o quão abençoado é viver na Tua presença e desfrutar das bênçãos que o Senhor já preparou para os Teus filhos e filhas. Assim somos abençoados no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, fica com Deus. Até amanhã.